do conteúdo novo da fase 3, que é sobre eletricidade. Então, para a gente falar sobre eletricidade, a gente tem que falar do início do pensamento referente a essa área da ciência da física. Então, tudo começou com Tales de Mileto. Aí aqui eu vou mostrar para vocês, deixa eu pegar o apontador, vou mostrar para vocês. Então, essa aqui é a imagem de quem seria Tales de Mileto, tá? Tudo começou com o seguinte: Tales de Mileto, que nasceu antes de Cristo, ele foi um filósofo que ele observava muito a natureza. E ele observou que quando ele pegava uma pedra âmbar, que é essa pedra aqui, tá? E esfregava ela em materiais muito leves, principalmente pelos e penas de animais, ele observava que havia uma atração entre esses dois materiais. Então, um ficava preso ao outro. O que aconteceu? Ele tentou explicar esse processo, mas ele não conseguiu inicialmente como é conhecido hoje a explicação do processo de eletricidade. Mas ele foi o primeiro filósofo que pensou em explicar esse processo. Hoje a gente sabe que isso aqui é um processo de eletrização, ou seja, o ato de esfregar a pedra em pelos de animais, ou penas, ou em pedaços de papel, vai gerar um atrito, e esse atrito é um processo de eletrização. A palavra, esse material, que é chamado de âmbar, ele, que eu estou mostrando aqui no apontador para vocês, ele é conhecido como elétron. Por isso que vem do termo eletricidade, vem do termo elétron, que refere-se a essa pedra amarela aqui, que é o âmbar. Então, por isso que a gente usa esse termo eletricidade, porque lembra o que Tales de Mileto começou a pensar referente à eletricidade, observando esse efeito que a pedra âmbar gerava ao ser atritada em pelos de animais ou em penas, que ela atraía, tá? E a âmbar, elétron, significa amarelo, por isso, então, por causa da cor da pedra, tá? Então, tudo surgiu com Tales de Mileto. E aí, vocês fizeram, então, um resumo relacionando com a modernidade. Então, a eletricidade hoje, ela é fundamental, principalmente na questão da iluminação das nossas casas, na iluminação das cidades, no funcionamento de aparelhos elétricos, como lâmpadas, baterias, o voltímetro, que é o equipamento que a gente pode fazer a leitura, os fios elétricos, as tomadas, os interruptores, as fontes de energia, as redes de transmissão, secadoras de roupa, micro-ondas, aspirador de pó, batedeiras, ferro elétrico, geladeira, jarra elétrica, moedores. Então, praticamente quase todos os instrumentos e aparelhos que a gente tem domésticos são elétricos. Também é importante a questão de computadores, então a área que envolve tudo que utiliza computador, basicamente quase todas as profissões. Mesmo que você seja, por exemplo, um operador, a máquina provavelmente ela é movida a eletricidade. E se ela é movida a eletricidade, ela vai ter comandos elétricos, como o painel de controle, por exemplo, que é uma espécie de um computador do aparelho elétrico, da máquina elétrica. E uma coisa fundamental, principalmente agora, na pandemia, é a questão do celular. Sem a eletricidade, a gente não consegue fazer o quê? O carregamento dos aparelhos eletrônicos, né? Então, o nosso celular, ele fica sem bateria e não tem o que fazer. Não tem como a gente carregar se a gente não tiver eletricidade. Tem que ter uma fonte de eletricidade.
Então, nós conseguimos hoje viver sem eletricidade? Do meu ponto de vista, a gente consegue viver sem eletricidade, porém, existem duas coisas que eu acredito que são fundamentais, que a gente acha que sentiria muita falta de viver sem eletricidade, que é a internet, porque é o meio de entretenimento e de conhecimento e de informação fundamental hoje em dia na nossa vida. Por exemplo, as nossas próprias aulas não poderiam acontecer. E a conservação dos alimentos. Com a criação da geladeira, eu acho que foi o maior desenvolvimento e a maior possibilidade que já existiu para a humanidade na questão de conservação de alimentos. A gente nunca teve tanta condição de armazenar um alimento e que esse alimento durasse por um longo período de tempo. E isso sempre foi um grande problema nas civilizações que não tinham eletricidade ou tinha eletricidade restrita, que era a questão da conservação dos alimentos. Os alimentos se estragavam muito rapidamente. Então, quais são os benefícios trazidos pela eletricidade? Então, desde a Revolução Industrial, a segunda parte da Revolução Industrial, vários são os benefícios trazidos pela eletricidade. E isso aconteceu principalmente a partir do ano de 1850, que é a segunda fase da Revolução Industrial. Antes, a Revolução Industrial aconteceu com as máquinas a vapor, mas as máquinas a vapor, elas apresentavam alguns problemas, como superaquecimento ou perda de calor e, consequentemente, perda da sua eficiência. E com a questão da utilização de máquinas elétricas, que foi o domínio da eletricidade a partir de 1850, houve um grande avanço da Revolução Industrial. Aí aqui então tem duas imagens para vocês, para mostrar processos industriais utilizando máquinas elétricas, tá? Aí de dois tipos de produção de dois materiais diferentes. Também a questão da eletricidade e da evolução da eletricidade disponibilizou a construção de dínamos, geradores, que são espécies de máquinas elétricas, que aí você consegue fazer com que produza eletricidade, que são os geradores, né? E a conservação da eletricidade. Então, aqui um exemplo de um dínamo, se vocês não conhecem, e aqui de um gerador elétrico. E aí, esses motores elétricos, eles trouxeram um grande benefício à humanidade. Por quê? Porque eles se tornaram muito mais eficientes do que as máquinas a vapor. Eles são em torno de 80% mais eficientes do que uma máquina a vapor. Além também da questão de saúde e ambiental, porque os motores a vapor, eles queimavam lenha então, ou carvão. E a fuligem do carvão, ela gerava grandes problemas de saúde nos trabalhadores. Então também mudou essa questão ambiental e de saúde pública. Aí, a eletricidade, ela pode ser medida por algumas grandezas físicas. Grandezas físicas são unidades de medida que a gente utiliza para medir as coisas. Na eletricidade, a gente utiliza basicamente 3 grandezas físicas, que é a tensão elétrica, a potência elétrica, a frequência elétrica e tem a quarta, que eu considero também muito importante, que é a corrente elétrica. Então, nós vamos falar um pouquinho agora de cada uma dessas grandezas físicas. Vamos começar pela tensão elétrica. Então, tensão elétrica é a grandeza física que mede a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, chamada de DDP. Então, tensão elétrica, ela mede uma diferença de potencial entre dois pontos interligados, tá? E a diferença de potencial, na física, a gente, em vez de falar tudo isso, diferença de potencial, a gente abrevia para o DDP. Desculpem. Então,
A DDP é uma coisa que eu acredito que você já deve ter ouvido falar, tá? A tensão elétrica, ela é medida em volt, o símbolo é V maiúsculo, nos cálculos matemáticos é representada pela letra U maiúscula. E por que recebe esse nome de volt para tensão elétrica? Então é em homenagem ao cientista Alessandro Volta, que vocês fizeram o trabalho sobre os cientistas, tá? Então é em homenagem a ele que a potência elétrica ela recebeu essa unidade de medida chamada volt. E como a gente conhece de voltagem, tá? Justamente por causa disso. Então aqui no Brasil a gente tem a voltagem 110 e a voltagem 220. Então aqui tem um mapa para vocês do nosso Brasil, mostrando quais regiões tem potência elétrica tem tensão elétrica, que é a voltagem de 220. Então, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e a região Nordeste, parte de Goiás, que é a região central onde tem Brasília. Nas outras regiões, nós temos uma voltagem de 110 volts. Então, quando a gente faz mudança de uma região para outra, a gente tem que ou trocar os eletrodomésticos ou utilizar um transformador da voltagem, porque senão pode acontecer alguma coisa. Mas o que será que acontece? Então, deixa eu colocar aqui para vocês a seguinte situação. Imagine o seguinte: eu tenho um liquidificador aqui em Santa Catarina, que ele é 220 volts. Eu me mudo para o Paraná, que é 110 volts. Eu ligo o meu liquidificador na tomada no Paraná. O que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai funcionar, mas ele vai funcionar numa potência menor, ou seja, ele vai ficar mais fraquinho. Então ele não vai conseguir girar as hélices e bater o suco ou os alimentos que eu colocar dentro dele com uma eficiência que ele teria aqui em Santa Catarina. Agora imagine o contrário. Eu moro no Paraná. Então eu tenho um liquidificador de 110 volts e eu me mudo aqui para Santa Catarina. E aí eu pego o meu liquidificador de 110 volts e ligo na tomada aqui em Santa Catarina. Sinto muito informar, mas o seu aparelho será queimado. Por quê? Porque a voltagem é muito maior do que é permitida pelo equipamento. Então haverá uma sobrecarga de corrente elétrica e o teu equipamento irá queimar. Então, o que eu posso fazer para isso? Posso comprar um transformador e aí ele vai transformar a eletricidade de 220 para 110 e o teu liquidificador vai funcionar. Então, vamos lá. A segunda grandeza física utilizada é a potência elétrica. Então, a potência elétrica, o que ela é? Ela é a rapidez com que um trabalho é realizado. Ou seja, é a maneira como a gente mede um trabalho conforme passa o tempo. Então, a unidade de medida para potência elétrica é o watt, que é o W maiúsculo, e em homenagem a quem? A James Watt, que foi outro cientista que vocês também fizeram um trabalho, a pesquisa, que ele trabalhou principalmente com máquinas a vapor, tentando otimizar o processo que eu falei para vocês de perda de calor. Então, nos casos de equipamentos elétricos, o que a potência ela mede, tá? Ela indica então a quantidade de energia elétrica que precisa ser transformada de um tipo de energia para outra. Por exemplo, chuveiro elétrico, tá? Então, eu tenho uma energia elétrica e através da potência elétrica, eu vou ter essa energia elétrica transformada em energia térmica para aquecer a água. Então, essa transformação de energia elétrica para energia térmica eu posso medir através da potência elétrica. E acontece o quê? Acontece o aquecimento. Esse aquecimento a gente chama de efeito Joule, ou efeito Joule. Tá? E aí eu pergunto para vocês, qual dos dois interruptores no nosso chuveiro possibilita
o menor consumo de energia elétrica? Posição verão ou posição inverno? A posição verão, ela vai apresentar uma economia maior de eletricidade, por quê? Porque a potência elétrica do equipamento, ela vai ter um consumo menor. Então, a tensão elétrica vai ser a mesma e a passagem de corrente elétrica vai ser menor, porque a potência elétrica é menor na posição verão. Então, sempre a gente vai consumir menos eletricidade na nossa residência na posição verão. Então, a gente relacionando as duas grandezas físicas que a gente já viu, que é tensão e potência elétrica. Então, relacionando as duas, a gente tem uma equação matemática que é o P igual a U a I, ou o PIU, se vocês trocarem a ordem, que eu costumo dizer para os alunos para eles memorizarem, tá? Então, P vai ser a potência elétrica, que é em watts, em homenagem ao James Watt. O U é a diferença de potencial ou tensão elétrica, que eu falei recém para vocês, que o símbolo é o V. E o I é a corrente elétrica, que é medida em ampere, que é a homenagem ao cientista que vocês fizeram, André Ampère. Então, todo aquele trabalho que vocês fizeram é o que a gente está estudando realmente aqui nessas explicações que eu estou passando para vocês, tá? Então, a gente não estudou aqueles cientistas em vão. Aquele trabalho foi justamente para preparar vocês e vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Então, com essa equação matemática aqui, que é o PIU ou o PUI, a gente vai poder fazer cálculos matemáticos e determinar ou tensão elétrica, ou potência elétrica, ou corrente elétrica em equipamentos. E agora eu vou apresentar para vocês alguns exemplos. Então, eu só vou ter que sair da apresentação para fazer resolver os cálculos matemáticos. Então, só um momento que eu só vou pegar as equações matemáticas. Então, vamos lá. Exercício número 1. Qual a potência elétrica desenvolvida por um motor quando a diferença de potencial, DDP, nos seus terminais é de 110 volts e a corrente que atravessa tem intensidade de 20 ampere? Então, vamos primeiro tirar as informações do exercício. Então, deixa eu coletar aqui as informações do exercício. Só um pouquinho, que às vezes demora um pouquinho por causa da conexão. Então, informação do exercício. Qual a potência elétrica? Então, o P a gente vai querer descobrir. Porque a pergunta já de cara, né? Ela diz qual é a potência elétrica. Quando a diferença de potencial, então diferença de potencial é o DDP, que o símbolo também é o U maiúsculo. Então, diferença de potencial é 110 volts. E a corrente elétrica, que é representada pelo I pequeno, o I minúsculo, ela é de 20 ampere. Então, agora a gente pega a equação matemática. Vamos inserir a equação matemática, que é o PUI, ou o PIU, que eu falei para vocês também, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai substituir. Potência elétrica a gente quer descobrir, então copiamos de novo. A diferença de potencial ou tensão elétrica é 110 volts. Vezes a minha intensidade de corrente elétrica, que é o I, que é 20. E aí a gente vai fazer essa multiplicação de 110 por 20.
E aí, essa multiplicação de 110 por 20 vai ser igual a 2.200 watts. Só que normalmente nos equipamentos elétricos que a gente tem na nossa casa, nas etiquetas ou no manual de instrução, não vai estar escrito 2.200 watts. Ele vai estar escrito normalmente em kilowatts. Então, o que a gente vai fazer, tá? Então, a gente vai pegar esses 2.200 e vai fazer o seguinte, dividindo, deixa eu só inserir o símbolo da divisão, dividindo esses 2.200 watts por 1.000, a gente vai ter o kilowatts, que vai ser igual a 2,2 kilowatts. Por que que é por 1.000? Deixa eu só colocar aqui para vocês, fazer assim, para facilitar para vocês. Por que que então é dividido por 1.000? Porque o quilo, que é o K, lembra que eu já tinha explicado isso daqui para vocês lá na sala de aula presencial? Ele significa que é por 1.000. Então, a gente vai ter essa relação, o quilo por 1.000, tá? Então, esse é o exemplo número 1. Prof, é só isso, gente? É só isso, tá? Agora, o exemplo número 2. Qual a corrente que passa em uma lâmpada de 60 watts em uma cidade onde a tensão na rede elétrica é de 220 volts? Então, vamos coletar as informações do exercício. Então, as nossas informações é o seguinte, qual a corrente? Então, quero saber o I, porque é a intensidade de corrente elétrica. Beleza. Que passa numa lâmpada de 60 watts. Então, a potência da minha lâmpada é de 60 watts. Em uma cidade onde a tensão, então tensão é DDP. DDP é simbolizado pelo U, de 220 volts. Então, agora a gente já pode fazer o cálculo matemático. Então, vamos inserir a equação. Então, ou PIU ou PUI. Só deixa eu ajeitar aqui que é o maiúsculo, porque o minúsculo é outro símbolo na física, ela tem outra utilidade. Então, agora, vamos substituir as informações. Potência eu tenho da lâmpada, então vai ser 60. Eu também tenho como informação a minha DDP, ou tensão elétrica na cidade. Então, é 220 volts. E o I é que eu quero encontrar, que é a corrente elétrica. Então, agora um detalhe bem importante é o seguinte, se nós temos uma multiplicação, nós vamos ter que passar isso aqui para o outro lado da igualdade. Então, esses 220 aqui, ele vai passar para o outro lado da igualdade, embaixo do 60, dividindo. Então, deixa eu mostrar isso para vocês, tá? Deixa eu só inserir a equação, porque eu tenho que fazer isso aqui tudo manual, aqui na equação. Então, a minha corrente elétrica, que é I, vai ser igual a quanto? Ao 60, que já está do outro lado, e o 220, que vai passar embaixo. Então, quando a gente passa do outro lado da igualdade, se está em cima, vai para baixo, se está multiplicando, vai passar dividindo. Que tem que passar fazendo ao contrário do processo, tá? E aí, o que vai acontecer? Agora, a gente pode cortar os zeros, né? Um zero de cima e um zero de baixo, e fazer a multiplicação. Essa multiplicação vai dar 0,27 ampere. Só que, normalmente, nas etiquetas, nos manuais, vocês não vão encontrar em ampere, vocês vão encontrar em miliampere.
Aí, como é que a gente faz para ter esse 0,27 em miliampere? Então, a gente faz vezes 1000. Por quê? Porque o mili também significa 1000. Então, vezes 1000, eu vou ter o 0,27 vezes 1000, ele vai ser igual a... Só um pouquinho aqui para mim verificar. 270 miliampere. Então, isso daqui que é o que vocês têm normalmente nos equipamentos, tá? Miliampere. Porque é o número mais pequenininho, mais fácil de escrever nas etiquetas, ocupa pouco espaço. E quem são os profissionais que trabalham com eletricidade sabem o que significa aquilo, tá? Significa, então, que esse valor ele foi multiplicado por 1000. Ele foi feita uma transformação de unidade de medida ou uma conversão de unidade de medida. Vamos agora para o exemplo 3. Então, exemplo número 3. Quando submetida a uma tensão de 220 volts, um aparelho resistivo consome uma potência de 80 watts. Qual a corrente elétrica do aparelho? Então, é o seguinte, nós temos um aparelho elétrico que ele é resistivo, ou seja, ele tem um resistor, provavelmente um chuveiro elétrico, tá? Porque aquilo que a gente vai normalmente lá na loja comprar quando queima o chuveiro, a gente diz, eu quero comprar uma resistência elétrica para o chuveiro. Não é resistência elétrica o termo correto na física, tá? Aquelas molinhas enroladinhas lá de dentro do chuveiro, o nome correto é resistor. Então, o aparelho resistivo é um aparelho que tem um resistor, tá? Então, vamos tirar as informações do exercício. Então, vamos lá. Quando submetida a uma tensão de 220, então, a minha DDP ou tensão, que é U, é 220 volts. Um aparelho resistivo consome uma potência de 80 watts. Então, a minha potência é de 80 watts. Qual a corrente elétrica do aparelho? Então, eu quero saber qual é o valor da minha corrente elétrica. Então, vamos descobrir. Usamos, então, a equação do π ou do PUI. Vamos lá, P é igual a tensão elétrica vezes a corrente elétrica. Vamos substituir essas informações. Então, no lugar de potência elétrica eu tenho, que é a 80. A tensão elétrica eu tenho, que é 220. E a corrente elétrica eu quero descobrir. Então, novamente aqui, ó, nós temos uma multiplicação. Vai passar para o outro lado da igualdade fazendo uma divisão. Então, só para agilizar o processo, eu vou só copiar aqui a equação para a gente só substituir o valor. Aí se torna mais rápido e o vídeo não se torna tão longo para vocês. Desculpa. Então, vamos lá. Então, eu tenho 80 do outro lado e eu vou passar o 220 embaixo. Lembrando sempre isso. Sempre que passa para o outro lado, passa embaixo. Se está em cima, passa embaixo. Se está multiplicando, passa dividindo. Aí, aqui nós também podemos cortar o zero de cima com o zero de baixo. E 80 dividido por 220 vai dar 0,36 ampere. Ou também, que vocês agora já sabem, né? Multiplicando por 1000, a gente vai ter 360 miliampere, que é o que a gente vai encontrar nas etiquetas, então. Então, essa é a corrente elétrica que passa nesse equipamento, tá? Então, agora eu vou voltar para a apresentação para continuar a explicação para vocês. Então, nós falamos em tensão elétrica, que é o U. Nós falamos em potência elétrica, que é o P. Nós fizemos continhas com potência elétrica, com
tensão elétrica e nós já falamos em corrente elétrica, mas eu não expliquei para vocês o que é corrente elétrica. Então, na física, a corrente elétrica é considerada o fluxo de elétrons, como os elétrons eles vão fluir dentro de um material condutor, tá? Que a gente já vai ver também o que são esses materiais condutores. E há dois tipos de corrente elétrica. A corrente contínua, que normalmente nos aparelhos a gente usa o símbolo CC ou DC, e essa corrente contínua ela é gerada por pilhas e por baterias. Então, as pilhas e as baterias, elas vão gerar uma corrente elétrica contínua. Então, igual o tempo inteiro, tá? Não tem oscilação de corrente elétrica. A corrente elétrica produzida por pilhas e baterias, ela é sempre a mesma. Não vai ter para cima ou para baixo. Até porque senão daí pode haver a queima da bateria ou danificação da pilha. Por exemplo, se acontecer uma sobrecarga, tá? E aí existe também a corrente alternada, que são os dois tipos, né? A corrente contínua e a corrente alternada. A corrente alternada, então, o símbolo que a gente encontra nos equipamentos é o CA ou AC. E normalmente essa é o tipo de corrente que chega às nossas casas, na tomada dos nossos aparelhos e eletrônicos. Ela é gerada então pelas usinas de produção de eletricidade. Então, nós podemos captar o calor do sol e produzir eletricidade, que são as energias, que são as usinas de energia solar. Nós podemos utilizar um átomo radioativo e modificar o seu núcleo e produzir aquecimento da água e geração de energia nuclear, que vem lá do núcleo do átomo. E nós também, que é comum aqui no Brasil, que é a gente utilizar a movimentação da água e ela vai gerar uma rotação no motor, esse motor vai gerar uma energia, um aquecimento, e esse aquecimento vai gerar, uma movimentação mecânica, e essa movimentação mecânica, que é o girar do motor, que vai produzir então eletricidade. Então, no Brasil, a gente tem a produção de eletricidade principalmente através de hidrelétricas, que é então a movimentação da água gerar o motor, produzindo energia mecânica, e essa energia mecânica produz eletricidade. Essa é a maneira mais usada aqui no Brasil. Eu recomendo para quem de vocês for fazer vestibular ou queira fazer o Enem, que estude como é produzida a geração de eletricidade em hidrelétricas e com os painéis solares. Por quê? Porque normalmente no Enem ou cai um ou cai o outro, tá? Energia eólica também está caindo bastante. Então, estudem esses três tipos de usinas elétricas de produção de eletricidade, que vocês vão estar preparados, com certeza absoluta vai cair uma delas. Então, já falamos em potência elétrica, em tensão elétrica, em corrente elétrica. Agora, então, nós vamos falar na última grandeza física que nós vamos estudar, que é a frequência elétrica. Então, a frequência elétrica, ela se refere à característica da corrente elétrica alternada que é produzida, tá? Então, em pilhas e baterias, nunca você vai encontrar qual é a frequência elétrica. Por quê? Porque as pilhas e as baterias produzem corrente elétrica contínua. E frequência elétrica está relacionada só à corrente elétrica alternada. Por isso que eu falei sobre corrente elétrica e já emendei com a frequência para vocês entenderem. E aí a frequência elétrica, ela tem a ver com a fase que é como a corrente elétrica vai e vem, que é o que a gente encontra nas tomadas das nossas residências. Então, aqui nós temos um exemplo de uma tomada, tá? Então, nessa posição aqui, a tomada, desde que os fios atrás estejam corretamente ligados, a gente vai ter nesse primeiro pino,
a gente vai ter a fase, no pino de baixo a gente vai ter o terra e no outro pino a gente vai ter o neutro. Então, fase, terra e neutro, desde que os fios atrás estejam conectados corretamente, que são as cores dos fios, né? Vermelha, verde e azul. Mas eu pergunto para vocês, e se a minha tomada for ao contrário? Se eu tiver aqui o neutro, aqui o terra e aqui a fase, o que vai acontecer? Isso é errado? Se os fios estiverem corretamente atrás da tomada conectado, fio neutro na posição neutra, fio terra na posição terra, fio fase na posição fase, não tem problema nenhum. Vai ser super seguro, tu vai poder utilizar, não tem problema nenhum. Então, se a tomada está nessa posição aqui ou se ela está nessa posição, não vai influenciar. O que influencia é os fios atrás na tomada conectados nos lugares certos. O fio fase conectado no pino fase, o fio terra conectado no pino terra e o fio neutro conectado no pino neutro. Isso que é o importante que tem que ser feito nas instalações elétricas. E aí a nossa última parte, que vocês já fizeram um resumo, é qual a origem da eletricidade. Então, a origem da eletricidade, ela está explicada através de um conceito da química, que é o conceito de átomo. Então, o átomo, ele nas suas condições normais, ele é nêutron. O que significa ser nêutron? Que a mesma quantidade de prótons, que é essas carguinhas positivas daqui vermelho, tem a mesma quantidade das cargas negativas. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 3 prótons, que são as cargas positivas, e eu tenho 3 elétrons, que são as cargas negativas. Então, mais 3 com menos 3 é igual a 0. Então, um átomo neutro. Quando que acontece a eletricidade? A eletricidade acontece quando, por exemplo, um elétron é perdido. Como assim perdido? Através de reações químicas ou reações de transferência de elétrons. Então, quando um elétron é perdido, então imagina que não tem mais esse elétron aqui. Então, ó, nós vamos ter 3 positivo e 2 negativo. Então, ocorreu um desequilíbrio. Então, agora eu tenho um excesso de positivo. Então, esse átomo se tornou elétrico positivamente, porque ele tem um excesso de positivos. Mas imagine o contrário. Vamos supor que, em vez de perder elétrons, ganhou um elétron. Então, aqui teria 4, por exemplo. 4 elétrons negativos e 3 prótons positivos. Então, agora eu tenho carga negativa a mais, porque eu tenho um elétron a mais. Aqui eu não desenhei, mas eu estou falando para vocês. Então, vai ser menos 4 com mais 3, vai ficar menos 1. Então, esse átomo aqui tem um desequilíbrio de novo, com cargas elétricas negativas. Então, esse átomo, ele sofreu o processo de eletrização e ele tornou-se eletrizado negativamente. Por quê? Porque ele tem menos a mais do que antes. Então, em condições normais, a gente tem um átomo neutro. Sofrendo o processo de eletrização, ou a gente tem o ganho de elétrons ou a perda de elétrons. Então, aqui dentro a gente nunca vai trabalhar, mexer, modificar, com exceção de usinas nucleares de produção de energia elétrica que envolve daí núcleo do átomo, que é a usina nuclear de produção de eletricidade. Senão a gente não, até porque é muito caríssimo mexer dentro do núcleo de um átomo e normalmente a gente mexe só em átomos radioativos, os quais são muito perigosos para a saúde. Então, o nosso último conteúdo dessa parte de eletricidade é sobre condutores e isolantes elétricos. Então, eu fiz um vídeo explicando o que são condutores e isolantes.
Esse vídeo, ele é junto com outro vídeo que já está pronto na internet, mas eu fiz uma adaptação nele e fui explicando então o que são condutores e isolantes elétricos para vocês. Então agora vocês vão ouvir o vídeo. Deixa eu só tirar aqui o apontador para poder acionar o vídeo para vocês, então. Então, o vídeo é bem curtinho e encerra essa nossa parte de condutores de eletricidade, dos resumos que vocês fizeram até então, mas a gente vai continuar aí nesse conteúdo. Espero que vocês estejam bem. Então hoje eu vou fazer um vídeo com vocês. Na verdade, o vídeo não é meu, ele é do Que Salva. Eu estou usando como recurso didático, mas eu vou ir comentando o vídeo, que eu acho que é bem pertinente e eu acho que é uma maneira diferente de trabalhar com vocês e tirar as dúvidas. O vídeo é bem curtinho, tá? Não vai tomar muito tempo de vocês e é sobre o assunto que nós vamos trabalhar na aula, tá? Condutores e isolantes elétricos. São cargas elétricas livres. Então a gente vai ter que retomar um pouquinho de química, tá? Então, na química existem 3 tipos de ligações químicas, tá? As ligações covalentes, as ligações iônicas e as ligações dos metais. As covalentes, há compartilhamento de elétrons. Nas iônicas, a doação e recepção de elétrons. Então um doa e outro recebe. Nas ligações metálicas existe a nuvem de elétrons. Essa nuvem de elétrons é o que a gente chama então dessas cargas elétricas livres, tá? Então por isso que os condutores eles são os materiais que permitem o movimento de cargas, tá? Cargas elétricas. Então um exemplo, os metais. Eles têm essas cargas elétricas livres e quando então eles fazem ligações metálicas, esses elétrons não vão pertencer a nenhum núcleo e nem ao outro núcleo. Então eles estão livres ali para fazer outros tipos de fenômenos, tá? E agora nós estamos estudando a questão de condutores. Outra situação que isso pode aparecer é, por exemplo, o seguinte, ó, tu pega aqui um copinho com água, por exemplo, e tu coloca nessa água. Então, outro exemplo de condutores também é a água, mas a água que tem sais dissolvidos nela, tá? Então, água com sal, água com água mineral, que tem vários tipos de sais dissolvidos nela, tá? E essa água com sal, essa água com sais minerais, por exemplo, da água mineral, ela é considerada uma condutora também de eletricidade, tá? Por quê? Agora o professor vai comentar com vocês. Por exemplo, a gente coloca cloreto de sódio
sinais iguais, não vai ter a atração dos elétrons. Então eles vão se repelir, então eles vão se afastar. E aí, se eles se afastarem, não tem condução de eletricidade. Então, por isso que a solução iônica, a água ali com o NaCl, ela é uma boa condutora, porque nós vamos ter cargas de sinal positivo, cargas de sinal negativo, que vão se atrair boas condutoras de eletricidade. Já um material isolante nada mais é do que o contrário. É um material que simplesmente não permite o movimento das cargas. Então, se eu colocar a carga nesse material, elas não podem andar de um lado para o outro. Exemplos clássicos de materiais isolantes, sei lá, borracha, papel, etc, né? Então, os condutores, eles são considerados corpos que não permitem esse movimento de cargas elétricas, tá? Por quê? Porque eles possuem elétrons, mas eles não possuem elétrons livres. Então, esses elétrons, eles não conseguem fazer esse trânsito entre um material e outro, ou dentro do próprio material, conduzindo a corrente elétrica, tá? Então, além da borracha e do papel que o professor falou, existem também o plástico, o ar seco, tá? Porque o ar úmido conduz eletricidade. Que um exemplo, por exemplo, é aquele filme Marte, em que o astronauta está criando dentro de um ambiente controlado no laboratório água, e aí, por causa do excesso de umidade, gera uma faísca. E essa faísca daí produz uma explosão, que é lá no início que ele está tentando fazer então a plantação de batatas dele, tá? Pra quem já assistiu o filme Marte. Pra quem não assistiu, recomendo então, porque é física. E o vidro também é um excelente isolante, tá? E a madeira, mas a madeira também, gente, tem que ser madeira seca, tá? Porque se a madeira estiver úmida, ela é condutora de eletricidade. Aí um exemplo que eu posso dar pra vocês é a questão dos choques elétricos que existem no interior, para evitar que os animais, por exemplo, entram em um piquete ou em outro piquete onde tem pastagem, tá? Então, nunca peguem um graveto úmido e coloquem no cercado, tá? Do choque elétrico, porque vocês vão tomar uma descarga elétrica, tá? E, claro, se vocês não ficarem aderidos à corrente, vai ser um choque, vocês vão cair. Sentados, provavelmente, tá? Mas pode acontecer de ser uma descarga maior. Normalmente, a pessoa toma um choque e é arremessada para trás. Falo por experiência própria. Tá? Mas, então, vamos ouvir o que o professor tem mais para falar sobre os isolantes, tá? E eu vou comentando. Uma diferença, um jeito talvez de ver a diferença de condutores isolantes é o seguinte: se tu pega um material condutor, por exemplo, tem aqui uma bolinha de metal, e eu coloco alguns elétrons aqui nesse metal. Então, gente, todo material tem elétrons, tá? Porque todo material é constituído de átomos. Todos os átomos possuem elétrons, tá? Só para contextualizar. Eu espero um tempo que vai acontecer o seguinte: esses elétrons, todos eles têm cargas negativas, eles estão se repelindo, eles não querem ficar montados nesses lugares. Eles vão se empurrar para longe uns dos outros. Como o material é condutor, isso significa que deixa esses elétrons andarem de um lado para o outro, eles conseguem se empurrar para longe, daqui a pouco eles vão estar mais afastados do que eles conseguiram se empurrar, ou seja, na superfície interna. Se eu
bastante para beber. Porque, por exemplo, comprar água mineral, se tu for olhar na composição dela, tu não tem realmente só água ali dentro. Tu vai ter alguns íons, tu tem sódio, cálcio, enfim, tu tem alguma coisa ali naquela água. Se tu tem água 100% pura, só moléculas de H2O, a molécula de água a gente não tem cargas livres para se mexerem de um lado para o outro. Ela é isolante, ela não é um condutor. O que acontece é que a água do dia a dia normalmente apresenta sais dissolvidos, como essa situação aqui, o que faz com que ela se torne condutora. Por isso que a água, enfim, a água do torneiro, enfim, até conduz, tem certas propriedades condutoras, mas a água 100% pura seria isolante. Não existem só essas classificações, tá? Os materiais não podem ser só condutores ou isolantes. Então, a água pura, ela é um isolante elétrico, tá? Porque ela não tem essas cargas elétricas livres para fazer a passagem de corrente elétrica. E agora o professor vai comentar para vocês que não existe só os condutores e isolantes, tá? Existem outras duas classes que não é o que a gente trabalha no ensino médio, mas eu achei importante que o professor comentasse com vocês, porque no resumo que eu enviei para vocês vão ter uma partezinha que fala sobre os semicondutores. E eu acho bem pertinente, porque agora que a gente está vivendo tudo que está acontecendo, a gente está usando muito tecnologia. E tanto a televisão, o rádio, o celular, o notebook, uma caixa, por exemplo, amplificadora de som, o computador de mesa, ele tem esses materiais que o professor vai falar agora. Existem algumas outras categorias. Por exemplo, existem os chamados semicondutores, que nada mais são do que materiais que, a princípio, são isolantes, mas com um pouco de energia tu já consegue soltar elétrons e tornar eles condutores. Existem também os chamados supercondutores. A ideia básica dos supercondutores, na verdade, é o seguinte: nos condutores as cargas conseguem se mexer de um lado para o outro, mas na verdade elas não fazem isso, digamos assim, de graça. Conforme elas vão se mexendo de um lado para o outro, elas vão se batendo dentro de impurezas do próprio material e vão perdendo energia. Como, por exemplo, um movimento com atrito. Tu consegue arrastar o bloquinho, mas isso não é de graça, tu tem que ir vencendo o atrito. Já nos supercondutores, as cargas não só podem se mexer, por isso que é condutor, mas elas se mexem 100% de graça, elas se mexem livremente. Não oferece nenhuma resistência ao movimento desses elétrons, é como mover um bloquinho numa superfície sem atrito. Mas enfim, o importante para nós... Então, exemplos de semicondutores, tá? Vocês têm no material resumido que eu mandei para vocês, o germânio e o silício, tá? E aí eu falei, dos materiais, dos recursos tecnológicos que nós estamos usando. Então, grande parte da composição dos chips e das plaquinhas eletrônicas que tem dentro dos materiais tecnológicos que estamos usando hoje, eles têm germânio e silício. Ou germânio ou silício, ou os dois, tá? Por quê? Porque eles são semicondutores, eles são materiais que conduzem corrente elétrica de modo eficiente, mas de modo que não gere sobrecargas em excesso que pode vir a acontecer uma queima da placa, uma perca de dados, um acidente, tá? E aí o professor também falou dos supercondutores, mas supercondutores, assim, uma parte da física assim, bem aprofundada que a gente trabalha só um pouco na faculdade, então é só para contextualizar vocês, tá? Aqui nas próximas aulas vai ser essa classificação em condutores isolantes, então basicamente condutor é só um material que deixa as cargas andarem do lado para o outro. Exemplos clássicos: metais, solução iônica. Material isolante é um material que não deixa as cargas andarem do lado para o outro. Tu coloca as cargas em algum lugar, mesmo que elas estejam se repelindo, elas vão continuar montadas ali. Borracha, papel, etc. E assim vai. Por essa aula era isso, então. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Então, pessoal, eu faço das palavras das professoras minhas também. Obrigada pela paciência de vocês. Eu achei, assim, que esse material do professor, ele é muito didático, então, entre eu preparar ele, eu preferi preparar o resumo para vocês, e aí comentar e contextualizar o vídeo do professor. Agradeço que vocês estejam participando das aulas. Agora eu quero que vocês possam comentar se vocês entenderam ou não que são materiais condutores e isolantes, porque a gente vai usar muito esses termos a partir de agora, principalmente o termo condutores, tá? Por
se dediquem, tá? A gente está se dedicando bastante e quer da parte de vocês também. Obrigada.